Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo o que é escala cartográfica e vamos aprender a fazer cálculos com a escala cartográfica. Vale ressaltar, gente, que a gente está falando de escala cartográfica, tá? A escala, o termo escala pode ser utilizado aí para várias outras ciências e até artes, né? Existe lá a escala rítmica, a escala musical, quando a gente está falando da arte da música. Também tem a escala do tempo, escala geológica do tempo, escala cosmológica do tempo. Né? O que a gente está falando nesse vídeo aqui é sobre escala cartográfica. A escala cartográfica é uma proporção matemática, ou seja, é uma relação numérica que existe entre o mapa e a realidade que esse mapa representa. Né? A proporção entre a Terra e o seu mapa a gente chama de escala. As escalas elas podem ser classificadas basicamente quanto ao que elas fazem, né, com o tamanho da realidade. Né? Se elas ampliam a realidade, se elas deixam a realidade que elas representam do mesmo tamanho na sua representação, ou se elas reduzem essa realidade. Então a gente pode ter escalas de ampliação, escalas naturais e escalas de redução. Escalas de ampliação, quando as dimensões do desenho, que é o desenho aqui na fórmula, são maiores que as dimensões do objeto original, que é o desão. Isso são escalas de ampliação. Imagina que a gente queria fazer uma representação gráfica de um objeto que seja muito pequeno. Um biólogo, por exemplo, ele através do microscópio, ele observa células e a partir da lente do microscópio ele vai fazer um desenho dessa célula. Ele vai precisar ampliar, o microscópio faz isso, né? Amplia lá 1000 vezes a imagem da célula e a partir daí o biólogo faz o desenho daquela célula. E ele está utilizando uma escala para representar aquela célula. Só que é uma escala de ampliação, onde ele amplia o objeto diversas vezes para fazer a representação deste objeto. Então, escalas de ampliação são comuns em biologia, são comuns em eletrônica. Para nós, em cartografia e topografia, escalas de ampliação a gente não utiliza. Ao contrário, a gente precisa reduzir o tamanho dos objetos para que eles caibam na nossa representação gráfica desse objeto. Então, nós em cartografia e topografia utilizamos as escalas de redução, que quando as dimensões do desenho, que é o desenho, vão ser menores que as dimensões reais no terreno. Além das escalas de ampliação e a de redução, temos também escalas naturais, né? Quando as dimensões do modelo, ou seja, do desenho, vão ser iguais às dimensões do objeto original. Eu sei que em eletrônica lá, circuitos integrados não, placas impressas de circuitos eletrônicos são, por exemplo, projetadas em escala natural, onde não se amplia nem se reduz o objeto. Né? Mas para nós em topografia, em agrimensura, o que nos interessa sempre vão ser as escalas de redução. A gente precisa reduzir a realidade para representá-la numa mídia, seja folha de papel ou lá no computador. E em função da sua utilização no desenho, a escala ainda pode ser classificada em escala numérica, onde a escala é representada a partir de um número, já vamos ver em detalhe isso, e também ela pode ser utilizada a escala gráfica, que ela vai representar a escala a partir de uma distância gráfica. Se uma escala indica uma proporção, essa relação vai ser inversa, né, para nós que utilizamos escalas de ampliação, ou seja, uma pequena escala vai cobrir uma grande porção no terreno. Por exemplo, uma escala 1 para 25 mil, 1 para 25 mil, significa que 1 centímetro, lá no desenho, no mapa, ou qualquer outra unidade de comprimento, pode ser polegada, pode ser palmo, você pode pensar na unidade de medida que você quiser. Mas vamos pensar no centímetro, que ela é mais comum para nós. Na escala 1 para 25 mil, significa que 1 centímetro vai estar representado 25 mil vezes menor no mapa do que lá no terreno. E assim a gente pode transformar desses 25 mil centímetros para a unidade de medida que a gente quiser, para metro, para quilômetro, seja lá o que for. Então pode parecer estranho, né? Mas um metro tem 100 centímetros, então assim, cada centímetro neste mapa, na escala 1 para 25 mil, representa exatamente 250 metros no terreno. Essa é a grande sacada de fazer cálculo com escala, né? E com essa escala numérica. A escala numérica ela vai ser representada por uma fração.
Nessa fração, o numerador vai representar uma distância no mapa, né? E o denominador da fração vai representar a distância correspondente no terreno. Assim, a fórmula da escala é representada por E, escala, é igual o D minúsculo dividido pelo D maiúsculo, o Dzinho que a gente chama carinhosamente que é o Dzinho sobre o Dzão, onde o D minúsculo, o Dzinho, vai ser a distância entre dois pontos no mapa, né? E o D maiúsculo, que é o Dzão, vai ser a distância entre esses mesmos dois pontos lá no terreno. E a escala numérica, ela é representada por essa fração, o 1 sobre o n, onde o n vai ser o módulo da escala, e o dzinho sobre o dzão, ou seja, a distância gráfica sobre a distância real, ela pode ser igualada com o 1 sobre o n. E com este conjunto de fórmula aqui, né, o dzinho sobre o dzão igual a 1 sobre o n, a gente consegue fazer uma série de cálculos de tamanho de objetos em campo, sobre a representação, a partir dessas variáveis simples, né? Onde 1 vai representar a distância no mapa, na representação, e o n, essa mesma distância lá em campo. Né? Importante, né? O numerador e o denominador, eles têm que ser da mesma unidade de medida. Eu não vou poder misturar aqui nessa fórmula, né, um metro com centímetro, por exemplo. Ou eu transformo tudo para metro, ou eu transformo tudo para centímetro. Não consigo transformar, não posso misturar na fórmula várias unidades de medidas diferentes. E assim, quanto maior vai ser o denominador, menor vai ser a escala. 1 sobre 5.000. A gente não pode esquecer que isso é uma divisão, é 1 dividido pelos 5.000. E daqui a pouco a gente vai começar a comparar escalas e a gente vai ver que o resultado da divisão é que vai ser maior ou menor. Né? Quanto menor a escala, mais eu vou estar reduzindo a realidade, né? E maior vai ser o numerador da representação numérica dessa escala. Vamos entender isso melhor na figura. Então aqui a gente tem 3 mapas distintos. À esquerda é um mapa mundi, na escala 1 para 10 milhões. Aqui na parte central, o mapa do estado de São Paulo, na escala 1 para 500 mil. E aqui no lado direito, o mapa da cidade de São Paulo, na escala 1 para 50 mil. Qual desses mapas tem escala maior? A gente pode ter um primeiro impulso de dizer que, numericamente, 10 milhões é muito maior do que 50 mil, então 10 milhões é a escala maior. Não, está errado essa linha de pensamento. A gente não pode esquecer que a escala é a divisão, é 1 dividido por 10 milhões. Se eu pegar 1 dividido por 10 milhões, eu vou ter um valor que vai ser muito menor do que se eu pegar 1 e dividir por 50 mil. Quando a gente pensa em escala, e olha só para o numerador aqui, o denominador da fração, a gente tem que pensar o seguinte: quanto maior o denominador, menor vai ser a escala. Por consequência, menor nível de detalhes eu vou poder ver naquele mapa. E uma outra consequência também: quanto menor a escala, maior a área que eu vou conseguir representar de uma região. Isso é visível nesses mapas. Né? No primeira escala, na escala 1 para 10 milhões, a gente consegue representar o globo terrestre todo. Né? No segunda escala, 1 para 500 mil, que é uma escala muito maior do que 1 para 10 milhões, eu consigo representar só o estado de São Paulo, que lá naquele primeiro mapa era um pedacinho aqui, ó. Só que aqui a gente consegue ver, já no mapa central, a gente vê em muito mais detalhe, né? Porque a gente aumentou a escala. 1 para 500 mil é maior do que 1 para 10 milhões. Né? E por último, no terceiro mapa, a gente está na escala 1 para 50 mil, muito mais detalhes. Né? Onde a gente vê o território do município de São Paulo dividido aqui em bairros. Né? O município de São Paulo, nesse mapa central, ele é representado por uma área por aqui, ó, em bem menos detalhe. Né? O mesmo município de São Paulo também está representado no mapa mundi, mas ele é um ponto apenas. Quanto maior a escala, maior o nível de detalhes e também menor o tamanho da área representada, considerando o mesmo tamanho de papel e o mesmo tamanho de mapa. A representação da escala numérica, ela pode ser feita, né, com diversas grafias. Né? As mais comuns utilizando 2 pontos, né, para separar o Dzinho aqui, ó, do Dzão,
né? Mas, como a escala é uma divisão, é uma fração, ela também pode ser representada como uma barra, 1 para 100.000. São duas formas corretas de se representar a escala numérica. E os cálculos com a escala numérica vão ser feitos da seguinte forma, dois exemplos aqui com uma mesma escala. Considerando uma escala 1 para 500, né? Escala 1 para 500, ela informa que um comprimento de um segmento representado lá na planta equivale a 500 vezes esse mesmo comprimento em campo. Então, por exemplo, se a gente mede 1 metro na planta, este 1 metro vai representar a linha representada lá na planta, né, medida por este 1 metro, vai representar 500 metros no terreno. E como que a gente sabe isso? Olha a fórmula da escala aqui, ó. A escala é Dzinho sobre Dzão, né? Distância gráfica sobre distância real. Isso é igual a 1 sobre a escala, 1 sobre o n. Neste caso aqui, Dzinho, a distância gráfica medida na planta, 1 metro. O Dzão é o que a gente quer saber lá no terreno, né? É igual a 1 sobre o n, que é informado pela escala numérica da planta. Então, fazendo multiplicação cruzada, né? Dzão vezes 1 é igual a Dzão, e 1 metro vezes 500 dá 500 metros. Perfeito. Só que em planta a gente não mede em metro, né? Ou a gente mede diretamente na escala da planta, aí teria que ter um escalímetro na escala 1 para 500, ou o que é mais normal, a gente tem uma régua centimétrica, então a gente mede em centímetro, né? No exemplo número B, foi medido em centímetro agora. 10 centímetros nessa mesma planta, na escala 1 para 500, ela representa uma linha de 5.000 centímetros lá em campo, que é igual a 500 metros do terreno. Como que a gente sabe disso? É só colocar as variáveis na fórmula da escala. Dzinho, que é a distância gráfica, 10 centímetros sobre o Dzão, que é o que a gente quer descobrir, distância em campo, é igual a 1 sobre o n, que é a escala da planta, 1 para 500. Multiplica cruzado, 10 centímetros vezes 500 é igual ao Dzão. 10 centímetros vezes 500 é igual a 5.000. 5.000 o quê? Centímetros. Mas medida em campo a gente não mede em centímetro, né? Normalmente a gente mede em metro. A gente tenta transformar esses centímetros para metros. Eu sei que em 1 metro tem 100 centímetros, então para transformar de centímetros para metros eu vou dividir por 100. 5.000 dividido por 100, 50 metros. Então agora a gente sabe que 10 centímetros representados numa planta na escala 1 para 500 equivale a 50 metros em campo. Essa mesma lógica a gente pode aplicar para qualquer produto cartográfico que tenha uma escala numérica. Importante salientar, né, que na fórmula da escala, está aqui, distância gráfica sobre distância igual, distância real é igual a 1 sobre o n, né, o numerador, que é o 1, e o denominador da escala, tem que ter a mesma unidade. Não posso misturar, ressalto novamente, não posso misturar aqui variáveis de unidades de medidas diferentes, porque daí eu estou tendo um erro básico aí na matemática. Eu não posso misturar na mesma fórmula unidades de medidas diferentes. Legal com essa fórmula da escala, né, e com a escala numérica, que a gente consegue resolver vários problemas relativos à relação matemática, né? Porque uma vez que a gente conheça o n, que é o módulo da escala, né, lá, 5.000, 1 para 500, o 500, né, 1 para 10.000, que seja o 10.000, e conheça uma dimensão no desenho, posso fazer essa medida diretamente com um instrumento de medida gráfica, um escalímetro ou uma régua, eu consigo obter essa mesma dimensão lá no terreno. Então, isso são os exemplos que eu citei ali. A partir de medidas sobre o mapa, a gente consegue calcular essas mesmas medidas lá no terreno. Posso fazer também, usar a mesma fórmula no sentido contrário. Eu meço uma distância lá em terreno e quero representar essa mesma distância no mapa, né? Então, o que eu conheço vai ser o n, que é a escala do mapa, da planta, e também conheço o Dzão, que é a distância lá no terreno. E usando a mesma fórmula, eu consigo chegar no Dzinho, que é a distância gráfica. E uma outra possibilidade que eu tenho, né, que eu tenho um mapa que eu não conheço a escala numérica dele, né, mas eu conheço uma distância real representada naquele mapa e conheço, claro, né, consigo medir essa mesma distância gráfica. E a partir dessas duas variáveis a gente consegue calcular a escala do mapa, porque a gente obtém
o denominador da escala, o n, certo? Então essa fórmula da escala a gente acaba utilizando muito, né, ao longo da nossa vida profissional, porque ela pode ser utilizada em todos os sentidos, né, tanto de medidas gráficas para transformação para medidas reais, quanto ao contrário, né, eu faço medidas reais e quero transformá-las em distâncias gráficas em uma determinada escala. Outra forma que a gente sempre encontra nos plantas e nos mapas topográficos são as escalas gráficas, né? Outra forma de representação da escala. Uma forma é a escala numérica, essa que a gente consegue fazer contas, né? Transformando distâncias gráficas em distâncias reais ou ao contrário. E a outra é a escala gráfica. A escala gráfica vão ser representações gráficas, conforme esse exemplo aqui da tela, né? Que normalmente vêm desenhadas nas margens de cartas geográficas ou plantas topográficas. Né? Elas são muito utilizadas em escalas de redução, né? Ou seja, escalas de desenho cartográfico, onde o denominador da escala numérica é um número muito elevado, são todas escalas de redução. Né? Elas vão possibilitar a realização de determinações rápidas de distância lá na representação gráfica, no desenho, no mapa. E também as escalas gráficas apresentam a vantagem de experimentar as mesmas variações de dimensões do desenho, o que vai propiciar uma maior precisão nas determinações gráficas de distância. Elas vão representar as distâncias no terreno na forma de uma linha graduada, né? Normalmente, uma das proporções de escala está dividida em décimos, né? Mas isso não é regra, mas é normal, para que se possa medir distâncias com uma maior precisão. Nessa segunda escala aqui do lado direito, percebo que eu tenho uma das partes dessa escala dividida em partes menores, para permitir a medição de distância com uma maior precisão. E ela, claro, ela é mais indicada para se visualizar a escala e para medir distâncias, e não necessariamente para fazer cálculos, né, com distâncias, transformação de distâncias de campo em distâncias gráficas. Para isso a gente tem a escala numérica. A escala gráfica ela é mais indicada para a gente visualizar mesmo, né, as distâncias representadas por aquele mapa. Essas escalas elas têm elementos de representação, né, elementos que sempre devem constar, né, na maioria dos desenhos dos projetos cartográficos elas constam. Primeiro é o título da escala gráfica. O título vai ser uma fração 1 sobre n, o que vai indicar a escala numérica. Então, aqui embaixo no exemplo, percebo que junto à escala gráfica também está me apresentando a escala numérica. A gente pode tomar isso como uma regra para nós, desenho topográfico e cartográfico. Essa escala gráfica ela vai ter uma divisão principal, que vai ser a grandeza tomada para representar a unidade de comprimento escolhida no desenho. Esse 10 aqui vai ser a unidade principal, a divisão principal. A escala gráfica, às vezes, também tem uma parte chamada talão, que se a gente passionar, dividir essa divisão principal em 10 partes iguais, eu vou obter o talão da escala gráfica, representado aqui pelo segmento AB. Percebo que ele está subdividido em décimos. Isso é o talão da escala gráfica. Não é uma regra, mas é normal a gente encontrar. Então, nesse caso aqui dessa escala do desenho, né? O título da escala gráfica é a escala numérica, 1 para 500, a divisão principal dela, 10 metros, se a gente tomar como unidade de medida metro nesse mapa, e esse segmento AB que vai ser o talão, que vai permitir a determinação precisa de até 1 metro de distância sobre este mapa. E agora entendido, né, para que funciona, para que serve aquela escala numérica e para que serve aquela escala gráfica, toda vez que a gente for ler um mapa, a gente tem que se atentar. Né? Uma das primeiras variáveis que a gente tem que ler no mapa é saber qual é a escala daquele mapa. Né? E para saber aquela escala daquele mapa, a gente tem duas ferramentas aí. Uma delas é a escala numérica, né? E outra é a escala gráfica que deve acompanhar esses mapas. Certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.